Olá, meus livrinhos! Eu sou a Gabriela e estamos hoje no Clube do Livro e vamos falar sobre o capítulo 2 de Entrevista com o Vampiro. Então vamos lá. Neste livro, que eu vou mostrar para vocês agora, este aqui, nessa versão, o capítulo começa na página 41. Tá vendo? Aqui em cima, na página 41. E na página 39 da edição de capa dura, página 39. Ó. Bom, então nós começamos já com o relato do Lewis ali sobre os Frenier. Os Frenier os vizinhos, né, de Poindulé. Então, ele comenta sobre os fascínios de Poindulé, não, desculpa, dos Frenier. Ele tem um fascínio pelas irmãs, né, da família, e conta também que o irmão mais velho, né, teve o mesmo destino que ele. Então ele tinha uma empatia muito grande por esse rapaz, né? Ele ficou órfão de pai, teve que cuidar da mãe e das irmãs. Naquela época, lembramos que mulher não valia nada. Essa é a palavra que eu acho que... essa é a expressão que eu acho que mais encaixa. Mulher não valia nada. Mulher não trabalhava, mulher não dava palpite. Mulher existia para servir, procriar e desposar. Né? Então, ali, ver uma mulher ali, dona de si mesma, dona dos seus negócios, era um escândalo. Enfim, ele começa a falar sobre essa família e explica tudo isso e vem falando sobre um duelo que o irmão teria que enfrentar, né? O rapaz teria que enfrentar. E aí, já pulamos aí para a parte em que... aliás, antes disso, devo dizer que o Lestat era fascinado pelo rapaz. Queria de qualquer forma matá-lo e se alimentar desse rapaz. Porém, entretanto e todavia, Lestat tinha sua empatia e não queria deixar. Tanto pelo próprio rapaz, que atuou como ele teve que atuar, cuidando da própria família, também quanto as irmãs, né? Se matasse ele, as irmãs ficariam a arar. Então, ele evitou, não deixou, brigou, interviu e, enfim, né? Toda essa situação. E aí, quando teve esse duelo, né? Lestat ficou furiosíssimo. Lewis não tinha deixado matar o rapaz, para agora ele morrer num duelo, e ele ficou furiosíssimo. Lewis segurou até ele no máximo que pôde, e aí ele não conseguiu mais segurar. No momento que o rapaz estava a cavalo, no translato, até o local onde haveria o duelo, as armas apontadas, o Lestat montou no cavalo e foi atrás. E Lewis, querendo impedir o Lestat, montou no cavalo e foi atrás. Então tava assim, um cavalo indo atrás do outro, até o local. Só que o que me deixou bem assim instigado, assim, bem... a autora ter escrito que eles foram a cavalo atrás do rapaz. Se a mesma autora, no mesmo livro, um pouquinho antes e um pouquinho depois também, vai citar que eles eram mais rápidos do que os olhos podem ver. Se eles são mais rápidos do que o olho pode ver, por que o Lestat, já que ele queria mesmo matar o rapaz, não foi a pé correndo? Ia chegar mais rápido, né? Mas não, esse fato está no livro, falando que eles foram a cavalo atrás. E deixa eu ver aqui a página para mostrar para vocês, para falar direitinho para vocês. Na página 46 da capa dura, dessa edição. Na página 46,
fala: estávamos a cavalo, correndo atrás do jovem Frenier, em direção ao duelo. Não, desculpa, em direção a Nova Orleans. Lestat tentado alcançá-lo, eu tentando alcançar Lestat. Bem, o duelo, como já lhe disse, estava marcado para as 4 da manhã, à margem do pântano, logo depois do portão norte da cidade. E chegando lá, pouco antes das 4, tínhamos um tempo curto e precioso para retornar a Pointe-du-Lait. Então ele fala isso. Essa parte está na página, vou dizer para vocês, na página 49 dessa edição. Na página 49. Então eles foram, tentar. O Lestat tentando impedir que ele morra pela bala e não pelos dentes dele, e Louis tentando impedir que Lestat mate o rapaz, Então foi chegando lá, o Louis conseguiu segurar o Lestat, teve o duelo, o rapaz ganhou o duelo, porém ele também morreu, porque Louis não conseguiu segurar o Lestat o suficiente, o Lestat foi e matou o rapaz e se alimentou dele, enfim. Então, voltando para a casa, ele resolveu ir de cavalo. Eles foram e voltaram a cavalo. Enfim, eles foram voltar a cavalo, E ele resolveu, Louis, passar na fazenda da família e falar: seu irmão está morto, para a mais velha. No decorrer do capítulo, a gente vê que ele tem sentimentos amorosos por ela. Porém, entre enfim, não rolou nada, ele não falou nada pra ela, não teve nada. A gente só repara do jeito que ele fala com o entrevistador, tudo. A gente tem que entender essa nuance de paixão, mas não aconteceu nada entre os dois, não teve conversa nenhuma entre os dois, entre Babette, que é a mais velha dos irmãos da fazenda vizinha, e ele. Então, enfim, não rolou nada. E aí, ele vai e avisa ela: seu irmão está morto, tome conta de tudo, você consegue, tal. Então, ele incentivou ela a tomar conta dos negócios. Foi. Passou um tempo, ali passou anos, Babette se casou, e a irmã do Louis nessa situação já estava casada, enfim, A mãe do Louis morreu, Também já se passou isso. E aí nós temos a situação que o pai de Lestat adoece também, Então ele tá moribundo, deitado na cama e esperando a morte. E um belo dia, o Louis, andando pela fazenda, passa despercebido perto de escravos, e esses escravos estavam conversando sobre quê? Sobre Louis e Lestat, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o moribundo que estava lá, moribundo, não é maribundo, é moribundo, e tudo, enfim, E ele escuta e fala: não tem mais como, eles nos descobriram e temos que queimar a fazenda. Ele decide queimar a fazenda, Ele põe fogo em tudo. E ele vai, conversa com Lestat, ele fala com Lestat, seu pai tá morrendo, vai falar com ele, vai ver ele. E o Lestat falou: não, eu não vou, vá você, como sempre faz. E ele foi. E aí ele viu que realmente estava nos últimos momentos de vida dele, e ele começou a falar, achando que Lestat tá ali, fala, enfim, pedindo perdão pro filho. E aí que a gente vai entender um pouquinho, apesar do Louis, assim, tipo, caguei para essas informações, a gente vai ver o porquê que Lestat é Lestat, Então, assim,
ele era bom estudante, bom leitor, apreciador de artes, ele tinha toda uma vida culta, né, enfim. E o pai tirou ele da escola, queimou seus livros, fez tudo aquele auê e tudo, né? Então aí a gente tem algumas informações que em uma certa idade Lestat fugiu de casa, saiu de casa, foi viver a própria vida, teve suas próprias coisas, não dependeu de ninguém, não deu notícias e voltou anos depois somente para buscar o pai, porque os irmãos do Lestat, ele tinha irmãos, não se fala muito dele, só comenta que os irmãos também cagavam pro pai e mal cuidavam dele, então o Lestat foi lá e buscou eles, o pai, né? Ele tirou dos irmãos e trouxe para que ele cuidasse. E isso nos dá algumas informações, né? Desde o primeiro capítulo, Lestat não era vampiro há tanto tempo assim, né? Então, quer dizer, se ele tem um pai vivo, mesmo que idoso, ele não foi transformado há tanto tempo a mais assim que o Louis, né? Convenhamos. Então, a gente tem essas informações sobre o Lestat, enfim, né? O pai morre, o Lestat, ele pede pro Louis matá-lo. E também temos aí o sentimento que o Lestat tem em relação ao pai, porque ele pediu ao Louis para matar o pai, porque ele não conseguiria matar o pai, e o pai precisava morrer, porque ele já estava moribundo, já estava no seu último suspiro, mas não morria, e eles precisavam resolver a situação, e não tinha como levar o pai, e o pai estava morrendo, já estava sofrendo, então eles foram e falaram assim, opa, mata o pai. Então, ali no livro, Louis, ele descreve na entrevista com o rapaz, com o entrevistador, os sentimentos, ele deixa bem transparecer os sentimentos do Lestat em relação ao pai, em relação a tudo. Ele amava assim o pai, só que ele era explosivo, tinha ódio do passado, então aquele turbilhão de emoções, né? Então, enfim, mas Lestat era assim, é assim por seus motivos, né? Então, e aí com isso põe fogo na fazenda e dá aquele tudo, quase de manhã, para onde vamos? Não dava tempo de chegar à cidade, não dava tempo para chegar em Nova Orleans. Então o que eles fizeram? Louis pensou, eu ajudei Babette na hora que ela mais precisou, então agora eu vou pedir minha ajuda. E assim foram Louis e Lestat para a fazenda. E aí foi uma relação assim meio estranha, né? Que o Louis, ele ficou, depois de tudo que aconteceu na fazenda, a Babette, ela deu, sim, um quarto para que eles pudessem passar a noite e tudo, mas foi, na noite seguinte, foi uma relação muito estranha. E você vê no relato de Louis que ele ficou sentido, magoado por toda a conversa que eles tiveram, né? Uma frase que ele enfatizou sai de retro Satanás, alguma coisa assim, né? E ele bateu muito na tecla, então isso magoou ele muito. Ela chamá-lo de Satanás, de que ele era o demônio e vinha do demônio, não. E assim, ele, enfim, na noite seguinte ele simplesmente fez com que ela lhe oferecesse cavalos e uma carruagem, enfim, para levar os caixões e tudo, mas e ainda mais evitou que Lestat matasse ela, porque teve um momento ali que o Lestat quis matar ela, mas o Louis não deixou. Então, enfim, eles foram para Nova Orleans, tudo certo, tudo deu perfeito, chegaram lá, pediram um quarto, pagaram em dinheiro, naquela época só tinha dinheiro, né? Enfim. É adiantado, pagar adiantado. Essa é a frase que está no livro. E aí, pediram para que entregasse champanhe. É champanhe? Acho que é champanhe no quarto. E o Lestat, sendo o Lestat, matou o rapaz que entregou o champanhe.
e mandou o Luis ir caçar porque já estava quase amanhecendo, né? E vai saber ali quanto tempo que eles estavam sem se alimentar, né? Vai saber, enfim. Mandou ele caçar e foram caçar. E assim começa a viagem deles, digamos assim, no a jornada na viagem, a jornada deles em Nova Orleans, beleza? Então é isso. O segundo capítulo termina aqui. Vejo vocês no terceiro capítulo. Deixa aqui embaixo algum comentário sobre suas observações que vamos discutir. Eu vou fazer questão de ler e responder. E aí nós mantemos a conversação e a discussão sobre esse livro. E depois eu volto no capítulo 3, que também promete introduzir muitas coisas legais aí, beleza? Beijo pra quem Beijo pra quem chegou até aqui. Deixe seu like e compartilhe com quem gosta de ler, com quem gosta de clubes de livro, pra quem gosta de entrevista com vampiro. E nos vemos depois. Tchau!